o medo, a angústia, o sufoco, a neurose, a poluição. Não se pode negar que o urubu faz parte da cultura do Pará. Muitas vezes dito como uma ave agourenta. Mas em algumas culturas de outras partes do mundo, as aves carniceiras são bem vistas. No Tibete, por exemplo, algumas culturas possuem grande simpatia pelos abutres, e os incluem em suas tradições funerárias. Nesta cultura, as pessoas não são enterradas após a morte, como meio de controlar doenças infecciosas. Em vez disso, os corpos são colocados em plataformas a céu aberto, em um local tradicional para ser consumido pelos abutres. As pessoas consideram como uma última boa ação do ente querido, pois, o falecido oferece algo a outra criatura viva, antes de descansar no céu. No Brasil, há muitas lendas entre os povos indígenas. O urubu-rei, por exemplo, é admirado por voar muito alto. Alguns indígenas acreditam que ele voa acima das nuvens, por isso suas flechas erram o alvo. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer. Os índios Carajás, no princípio do mundo, viviam dentro do furo das pedras. Não conheciam a terra. Eram felizes e tinham a eternidade, vivendo até avançada velhice, só morrendo quando ficavam cansados de viver. Um dia, os Carajás decidiram abandonar o furo das pedras, na esperança de descobrir os mistérios da terra. Apenas um deles, por ser muito gordo, não conseguiu passar pelo furo da pedra, ficando nele entalado. Na terra, que trazia uma escuridão sem fim, os índios percorreram todos os lugares. Descobriram frutos e comidas. Compadecidos do companheiro que ficara entalado no furo da pedra, levaram-lhe os mais saborosos frutos e um galho seco. Ao ver aquele galho seco, o índio entalado observou: "O lugar por onde vocês andam não é bom. As coisas envelhecem e morrem. Veja este galho, envelheceu. Não quero ir para um lugar onde tudo envelhece. Vou voltar. E vocês deviam fazer o mesmo." E o robusto Carajá voltou para dentro da pedra. Os outros continuaram a caminhar pela terra, que se encontrava nas trevas. Um menino Carajá, junto com a amada, percorria a terra em busca de alimentos. Como não havia luz, a amada sangrou as mãos nos espinhos, quando colhia frutos. O menino, na escuridão, comeu mandioca brava. Envenenado pela raiz, o menino Carajá deitou-se de costas, a passar mal. Vários urubus começaram a andar em volta do seu corpo. Um dos urubus disse: "Ele não está morto, ainda move o corpo." Outro urubu replicou: "Não, ele está morto." Todos os urubus opinavam, uns achavam que o menino estava morto, outros achavam que não. Para que a dúvida fosse esclarecida, foi chamado o urubu-rei, com o seu bico vermelho e penugem rala na cabeça. Considerado o mais sábio dos urubus, a ave imponente declarou: "Ele está morto?" E foi pousar na barriga do menino. Inesperadamente, o menino Carajá, que se fingia de morto, pegou o urubu-rei pelas pernas e o prendeu nas mãos. A ave esperneou, debateu-se, mas não se libertou das mãos do menino. "Quero os mais belos enfeites", disse o menino ao urubu-rei.
A ave, para ser libertada, trouxe as estrelas no céu como enfeites aos olhos do menino. As estrelas eram belas, mas o mundo continuava escuro. Quero outro enfeite. O urubu-rei trouxe a lua. E a terra continuava escura. Ainda é noite. Quero outro enfeite, este também não serve. Então o urubu-rei trouxe o sol. E o mundo ficou cheio de luz. O urubu-rei ensinou ao pequeno índio a utilidade de todas as coisas do mundo. Feliz, o menino soltou a sábia ave. Só então o Carajá se lembrou de perguntar ao urubu-rei o segredo da juventude eterna. No alto do céu, a ave contou-lhe aquele segredo, mas voava tão alto, que todos ouviram a resposta, as árvores, os animais, menos o menino. E por não ter ouvido o urubu-rei, todos os homens envelhecem e morrem. Os urubus são aves da família Catatidae, mesma família dos cânders. A cidade de Belém, capital do estado do Pará, é o segundo município mais populoso da região norte do Brasil e o primeiro do estado. Um dos personagens mais popular da cidade e que pode ser observado ao longo dos processos históricos em Belém, é o urubu. Essa ave muitas vezes está associada ao mau agouro, não tanto quanto a coruja branca, mas também é bastante utilizado como ferramenta meteorológica. O voo baixo do urubu de cabeça preta é realizado quando esse encontra correntes de ar ascendente, indício que o ar quente está subindo e consequentemente as chuvas podem iniciar. Nos dias atuais a presença do urubu pela cidade é algo natural aos olhos. Tanto daqueles que frequentam o ver-o-peso para almoçar, dos pescadores que atracam seus barcos no cais, ou mesmo os que somente passam de ônibus pelo local. O urubu de cabeça preta é uma figura emblemática no convívio cotidiano da cidade de Belém. Repugnados por alguns que visitam a cidade a passeio, compreendidos por poucos, e ignorados por outros, os urubus fazem parte das relações rotineiras em Belém, quer queiram os humanos quer não. Os urubus são aves da família Catatidae, mesma família dos condores. Esses animais são conhecidos, principalmente, por seu hábito alimentar, baseado, geralmente, na ingestão de carne em decomposição. Em virtude de seu hábito alimentar, os urubus destacam-se por seu papel na limpeza do ambiente, pois garantem a eliminação de carcaças de animais, diminuindo, assim, o risco de doenças provenientes desses corpos em decomposição. Os urubus são aves de grande porte encontradas, exclusivamente, no continente americano. Os urubus são aves que possuem olfato e visão bem desenvolvidos, características que favorecem a busca de alimentos. Vale salientar que o olfato é um dos sentidos menos desenvolvidos em outras aves. Os urubus são, portanto, uma exceção. Esses animais destacam-se ainda por serem capazes de realizar voos planados por grandes áreas gastando pouca energia. Isso ocorre porque essas aves fazem sua ascensão nas correntes de ar quente que sobem do solo. Esse é o principal motivo pelo qual esses animais evitam voar no período da manhã. No que diz respeito às características morfológicas, esses animais destacam-se pela pouca quantidade ou ausência de penas na região da cabeça e do pescoço. Essa região sem penas está relacionada com a alimentação dessas aves. Como os urubus alimentam-se de carne em decomposição, a cabeça e o pescoço ficam, frequentemente, sujos com os restos desses alimentos.
como não apenas na região da cabeça e do pescoço, torna-se mais fácil a limpeza dessas áreas. Os urubus são animais que não constroem ninhos. Para colocar seus ovos, utilizam fendas em penhascos ou árvores ocas. Nas grandes cidades, os urubus podem utilizar sacadas de prédios para colocar seus ovos. O período de incubação dos ovos varia de 40 dias a 60 dias. Geralmente, o urubu coloca de 2 a 3 ovos dependendo da espécie analisada. A alimentação dos urubus consiste, principalmente, na ingestão de carcaças de animais, ou seja, carne em decomposição. Entretanto, vale salientar que, de maneira menos frequente, os urubus podem alimentar-se de alguns frutos ou de animais que estejam fracos. Os urubus apresentam várias adaptações relacionadas com sua forma de alimentação. Por apresentarem hábitos carniceiros, são animais com olfato altamente desenvolvido. São capazes, por isso, de identificar alimentos até mesmo em regiões de mata fechada. Além disso, possuem visão bastante desenvolvida. Por se alimentarem de animais em decomposição, os urubus são bastante encontrados em cidades que apresentam problema de saneamento básico. Problemas que infelizmente, ainda são recorrentes na região metropolitana da cidade de Belém. Eles são vistos em lixões, matadouros e em locais em que há lixo disperso. Além disso, existem algumas crendices e lendas que colocam os urubus como aves agourentas, cuja presença acredita ser prenúncio de morte, semelhante ao que ocorre com muitas corujas. Mais do que as crendices, a palavra urubu também é empregada para denotar comportamentos reprováveis, como o de pessoas que enriquecem a partir de práticas ilegais ou oportunistas. Hoje o urubu se encarrega de limpar, principalmente os matadouros das cidades, é uma ave protegida por lei. Com seu voo plano, quase sem a necessidade do bater de suas asas, considero a ave com o seu voo, o mais bonito. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal.